Aleluia. Salmos primeiro. Não é? E eu estava meditando hoje de manhã, o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não é? Salmos 1, versículo 1. Aí ele continua dizendo: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Nós iremos meditar nesses dois versículos. E esses dois versículos tem muita coisa de Deus. Deus fala de maneira maravilhosa, né, nesses dois versículos. Primeiro, ele diz que o salmista, ele contradiz os dois únicos tipos de pessoas do ponto de vista de Deus. Ele diz o seguinte, que ele fala do justo, não é? E ele fala do ímpio. Ele diz que os justos, que são caracterizados pela retidão, pelo amor, pela obediência à palavra de Deus e pela separação do mundo. Os versículos 1 e 2, ele vai confirmar aquilo que o salmista escreve. Porque ele diz que bem-aventurado. E a Bíblia descreve as bem-aventuranças quando nós vamos ler o livro do Apocalipse, né? O livro do Apocalipse fala acerca dos bem-aventurados. E o termo grego para bem-aventurado, né? No grego, bem-aventurado eram pessoas que tinham muitos bens, muitas riquezas, eram pessoas prósperas, eram pessoas que tinham muitas posses. Mas quando nós trazemos esse termo bem-aventurado para a Bíblia, para a palavra de Deus, ele vai dizer que os bem-aventurados são pessoas que são caracterizadas pela retidão, pelo amor, pela obediência à palavra de Deus, e são pessoas que são separadas do mundo. E esse tipo de pessoas, a Bíblia diz que eles são bem-aventurados, são felizes, não é? A Bíblia vai relatar quando Jesus, lá no Sermão do Monte, vai falar acerca dos bem-aventurados, não é? Ele não está falando de riquezas materiais, ele está falando de uma riqueza que ela flui de dentro do coração do homem, de dentro para fora, não é? Observa que o próprio Jesus diz assim: olha, buscai em primeiro lugar o meu reino, não é? Buscai em primeiro lugar o meu reino. O que Deus está dizendo? O que Jesus está dizendo? Que o nosso coração tem que estar voltado para o reino de Deus, para as coisas de Deus. Paulo vai escrever: ei, buscai as coisas lá de cima, lá do alto, as coisas que não perecem, não é? Porque as terrenas, elas perecem. Então, o salmista está dizendo que
o varão que é bem-aventurado, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. E aí, queridos, a Bíblia vai dizer que os ímpios são diferentes. E ele vai apresentar os dois tipos de pessoas. Mas nós não vamos falar aqui dos ímpios hoje. Nós vamos falar aqui justamente do varão que anda em retidão, do varão que guarda o amor de Deus, do varão que obedece a palavra de Deus. Não é? Olha só o que ele vai dizer assim ainda, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Observe, irmãos, que quando o salmista, ele escreve, ele declara, ele faz uma ressalva, que a distinção entre o justo e o ímpio é que o verdadeiro bem-aventurado, ele é conhecido pelo quê? Pelas coisas que pratica, ou pelas coisas que praticam, pelos lugares que frequentam, pelas pessoas com as quais convivem. Interessante é que o salmista vai dizer assim: olha, as pessoas que não andam segundo o conselho dos ímpios, elas são conhecidas. Como são conhecidas? Pelas coisas que elas praticam, pelos lugares que elas frequentam, com quem elas andam, não é? Existe um adágio popular que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Olha só o que a Bíblia está dizendo. O bem-aventurado, ele sabe, ele pratica coisas boas. O bem-aventurado, ele é conhecido pelos lugares aonde ele vai. Não são os lugares qualqueres, não são lugares vulgares, não são lugares que não edificam as suas vidas, e andam com pessoas que edificam, andam com pessoas que ajudam, andam com pessoas que caminham, que têm um alvo, que têm uma direção. Aí ele diz assim, vejam só, queridos, e ninguém pode experimentar a bênção de Deus sem evitar as coisas danosas ou destrutivas. Como nós iremos desfrutar das coisas de Deus se nós não guardarmos, não andarmos conforme a palavra, conforme a vontade, conforme o querer, observando a palavra, os lugares que nós iremos frequentar, os lugares pelos quais nós iremos andar, não é? E aí o versículo 2, ele vai dizer bem claro, e o salmista diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Queridos, o homem, o bem-aventurado, os santos de Deus, eles não somente evitam o mal, eles não somente andam ou praticam coisas boas, procuram andar em lugares pelos quais eles podem ter uma referência boa. Ele não só anda de pessoas de boas companhias, mas também, irmãos, eles evitam o mal. A Bíblia vai dizer o seguinte, é que essas pessoas que têm o prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor elas procuram edificar
as suas vidas, edificar as suas vidas, e as suas vidas são edificadas em Deus, na palavra. Na palavra. Irmãos, nós só somos edificados. A igreja, ela só continua de pé se ela estiver edificada na palavra. Na palavra. O próprio Deus diz assim: o meu povo sofre por não conhecer, por falta de conhecimento. Mas de quê, irmãos? Da palavra. Sabe o que é interessante? Hoje, pela manhã, quando a gente vinha para cá, para a escola, aí eu disse assim para Samuel. Aí ele perguntou: papai, isso? Para Samuel não, foi para a Rebeca. A Rebeca disse: papai, o senhor foi para onde? Porque geralmente eu sempre levanto logo mais cedo e faço uma caminhadinha, né? Uma corridinha. Aí ela disse assim: papai, o senhor foi para onde? Eu disse assim: ai, face a face. Eu estava dialogando com ele. Aí ele ficou assim: o senhor estava conversando com Deus? Como assim, papai? Eu estava dialogando com Deus. Eu estava conversando com ele. Aí ele ficou assim sem entender. Entende? Olha só o que a Bíblia está dizendo. Olha só o que a Bíblia está falando, queridos. Nós só podemos edificar as nossas vidas em torno da palavra do Senhor, em Deus. Em Deus. Como nós podemos falar de alguém se nós não conhecemos essa pessoa? Não é? Podemos falar de alguém que nós não conhecemos? Podemos dizer algo a respeito de uma pessoa que nós não conhecemos? Podemos? Sim ou não? Não é? Para nós falarmos de alguém, a gente precisa conhecer essa pessoa. Para nós falarmos do Pai Celestial, nós precisamos conhecer a Ele. E como nós vamos conhecer a Ele, irmãos? Aqui, ó, na palavra. Na palavra, a palavra está revelando Ele. A palavra, olha só o que foi ensinado hoje pela manhã, não é? Olha o que foi, Jesus, Ele veio para revelar o Pai, não é? E os discípulos que estavam com Ele perguntaram: Pai, mas Jesus, mostra-nos o Pai. Aí, Jesus disse assim: mas Filipe, tu estás comigo há tanto tempo, vós não conheceis o Pai? Entende isso? Como nós iremos conhecer o Pai? Está aqui, ó, a palavra. Se nós meditarmos, se nós tirarmos pelo menos 10, 20 minutos, para nós conversarmos com Deus, ouvir a palavra, ler a palavra vai falar com você, a palavra vai te instruir, a palavra vai te conduzir, a palavra vai te guiar, a palavra vai edificar a tua vida, Deus vai edificar a sua vida, nós não iremos tomar nenhuma decisão, se Deus não falar conosco. E como Ele vai falar conosco? Quando nós lemos a palavra. O salmista diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Queridos, ele vai dizer: aquele que tem prazer na lei do Senhor, ele procura obedecer à vontade de Deus, porque seus corações realmente têm prazer nos caminhos e nos mandamentos do Senhor. Olha só o que ele está dizendo, irmãos. Onde tem o seu prazer na lei do Senhor? Você sabe o que significa isso? Prazer. Prazer. Você sabe por que eu corro? Eu corro 3 dias na semana. Terça, quinta, às vezes sábado, não é isso? Sensação agradável, olha só. É contentamento, aquilo que te agrada, aquilo que te deixa, que te satisfaz. Satisfação de um desejo, diversão. E aí ele está dizendo assim: olha, tem o seu prazer na lei do Senhor.
A Bíblia está dizendo que nós temos que ter prazer, alegria, temos que ter sensação agradável, contentamento, gozo, alegria de ler a palavra, gozo e alegria de buscar a palavra, de ter Deus pertinho de nós. O meu filho ficou dizendo: papai, mas como o senhor falou com Deus? A Bíblia vai dizer que teve um homem que falava face a face com Deus, que falava boca a boca com Deus, não só um homem, mas vários, como Abraão, como Moisés, não é? Queridos, prazer, olha só o que Paulo vai escrever, olha o que Paulo vai escrever lá no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 22, ele diz: pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. No íntimo, na intimidade, lá no fundo, no meu coração, eu tenho alegria, eu tenho prazer, eu tenho satisfação em meditar na palavra de Deus. Olha aí, queridos, oxalá, se nós tivermos essa alegria, esse prazer de ler a palavra, de buscar a palavra, de falar com Deus, de conhecer Deus, de ver Deus. Como nós iremos ver Deus? Deus fala, Deus fala. Eu tinha um pastor, e ele já partiu, ele diz assim: olha, eu tenho um quartinho, ele chamava quartinho de Eliseu. Ele disse que no quartinho de Eliseu ele tinha 2 cadeiras, uma era dele e a outra era de Deus. Aí ele chegava, e aí ele sentava, botava a cadeira e ficava assim, ó, frente a frente, e ele começava a conversar com Deus, ele começava a falar ali, e ele sentia Deus falar com ele. Isso é intimidade. Olha só o que Paulo está dizendo: no íntimo, na tua intimidade, lá no teu ser, olha assim, no íntimo da minha alma. A alma, ela expressa todo tipo de sentimento, vontade, alegria, tristeza, dor, tudo. E aí ele diz que no íntimo da minha alma. Por que ele expressou alma? Porque ele falou de algo de sentimento real, profundo, íntimo, lá, no íntimo da minha alma, tenho prazer, eu me deleito, eu me alegro, eu vejo as horas passar de estar meditando na palavra de Deus. Ele diz que isso só faz quem obedece, irmãos, obedece à vontade de Deus, a vontade de Deus. Já percebeu qual é a vontade de Deus? Às vezes nós vamos orar por algo, e queremos que algo aconteça, mas às vezes nós oramos errado, porque nós queremos, a nossa oração é que Deus faça a nossa vontade, e não diz assim: Senhor, é da tua vontade? É do teu querer? Tu estás nesse negócio? A oração, ela vai ser ouvida se ela tiver de conformidade com a vontade de Deus. Com a vontade de Deus. E aí o salmista vai dizer assim: olha, prazer, irmãos. Imagine o que é o prazer para você. Prazer. Prazer de fazer uma caminhada, prazer em tomar um café delicioso, prazer em estar com a sua família e passear, é prazer. Agora entende? Prazer, sinta este mesmo prazer. Senhor, me dá, eu quero sentir esse prazer, esta alegria de meditar na tua palavra, esta alegria de
de estar perto de ti, não é? De ler. Eu quero ouvir tu falar comigo. Aí o versículo, aí ele diz assim, tem prazer nele, sim. Aí ele diz assim, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí ele vai dizer, aqueles que procuram viver na bênção de Deus, meditam na sua lei, de dia e de noite. Olha só, para você meditar na palavra do Senhor, de dia e de noite, você tem que ter prazer, alegria. E vejam só que ele vai dizer o seguinte, a fim de moldarem seus pensamentos, atitudes e ações. Pensamentos, atitudes e ações. E aí, moldar é formar, adaptar, conformar, afeiçoar, encaixar, enquadrar, concordar, moldar. Veja só, ele vai dizer, pensamento, atitudes e ações. Se antes eu pensava de uma maneira tal, agora eu sou crente em Cristo, e a palavra de Deus aqui me molda. Então eu tenho que concordar, ou me enquadrar conforme a palavra. Conforme a palavra. Agora eu não. Eu sou crente, mas do meu jeito. Não, senhor. Eu tenho que ser crente conforme a palavra. A palavra tem que me moldar. A palavra ela tem que me transformar. Eu tenho que concordar. Eu tenho que me encaixar conforme a palavra. Para que os meus pensamentos, as minhas atitudes e ações sejam moldadas. Não é? Moldadas. Deus aceita você como você está, mas Ele não quer que você permaneça do jeito que você entrou. Deus, Ele ama todos os pecadores, e Ele aceita todos os pecadores, mas você tem que se enquadrar conforme a palavra. Paulo vai escrever em Romanos capítulo 12, ele diz assim, capítulo 12, Romanos, eu vou abrir aqui rapidinho, Romanos capítulo 12, versículo, ele vai dizer assim, e não vos conformeis, de uma vida, de qualquer jeito, e Paulo vai dizer assim, vocês não têm que se moldarem conforme esse mundo, vocês têm que ser transformados, moldados, você tem que encaixar conforme a vontade de Deus, e a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, porque esta é a palavra de Deus. Os vossos pensamentos, as vossas ações, as vossas atitudes, elas têm que ser transformadas, moldadas, encaixadas conforme a palavra. A palavra. Paulo vai escrever em Gálatas, que para que nós não venhamos ser influenciados, Gálatas, rapidinho, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quando ele está dizendo assim, no espírito, é viver sob a influência do Espírito Santo. E quando nós somos moldados pela palavra, nós somos influenciados pelo Espírito Santo. E os nossos pensamentos, as nossas atitudes e ações serão moldadas. Se eu ia falar alguma coisa,
refreia a minha língua. Se eu for tomar alguma atitude ou agir de alguma maneira, lembra de Pedro? Pedro foi transformado, Pedro foi encaixado conforme a palavra, porque quando os soldados da guarda do sacerdotal foram pegar Jesus, prender Jesus, Pedro tira lança a mão da espada e corta a orelha de Malco, e Jesus diz assim, não é assim, mas Pedro ele foi transformado, e assim, querido, eram muitos de nós, mas hoje nós somos o quê? Transformados pela palavra, e aí se somos transformados, logo nós somos influenciados pelo Espírito Santo de Deus. Isso, somos influenciados pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que iremos fazer, qualquer atitude que iremos agir, nós lembramos que agora nós, vamos dizer como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele está dizendo? Ei, você agora é crente, você não é mais mundano, você não é mais carnal, você é crente, e se você é crente, agora quem vive em você é Cristo, e se Cristo vive em mim e em você, logo nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, e se somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, independente do que acontecer, independente do que nós iremos passar, nós agora somos filhos, guiados, não vivo mais eu, a minha velha natureza, agora é Cristo quem me conduz, é Cristo quem me guia, é Cristo quem morreu na cruz por mim, é Cristo o meu Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e este viver que eu vivo agora, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Entende isso, irmãos? Esta é a palavra desta noite para os nossos corações. Amém? Que Deus nos fortaleça, nos dê graça e nos ajude em nome de Jesus.